É o primeiro tema para análise nesta Liga Now. Estão comigo hoje o Pedro Sousa, o Gonçalo Monteiro, o José Nunes e também o Marco Pina, comentador de arbitragem. Pedro, vou começar por ti. Reveste nesta explicação... Sim, já vamos primeiro vamos ouvir as vossas opiniões, depois vamos ouvir o que tem a explicar o Marco, porque também já sei que a posição do Marco Pina não é exatamente a mesma de Iturralde e Gonzalez. Mas nesta questão toda, Pedro, como é que te posicionas? Boa tarde a todos. Eu creio que fomos alertados todos para esta situação ontem com o acontecimento, não é? Portanto, por alterações de 24 e 25. Eu acho que basta remeter para as alterações de 24 e 25 e interpretá-las. Eu sei, hoje dos contactos que fiz, não só aqui como na UEFA, aqui porque percebi que o Duarte Gomes teve um cuidado especial em alertar os árbitros sobre este tipo de lances e deu indicações. Isto para contextualizar, já vou à minha opinião, a contextualizar este tipo de tipificar este tipo de lances para haver um certo, vamos chamar-lhe, critério. Portanto, Duarte Gomes, primeiro, tomou uma atitude que eu acho que não se deve tomar, esquecendo os clubes. Um diretor técnico nacional é mesmo isso, é nacional, não é apenas... isto é um jogo, e um jogo estão árbitros, estão jogadores. E, portanto, se ele fazia o entendimento do inglês desta forma, como fez aos árbitros, na diretiva que distribuiu aos árbitros, devia ter dado também aos clubes. Primeiro ponto. Segundo ponto, o inglês não diz a mesma coisa que depois, ou totalmente a mesma coisa do que diz depois a lei em português, traduzida, não sei por quem, nem me interessa. Lendo a lei em português, o que lá está, eu não estou a falar de regras. Sim. Atenção, estou a falar de português. Eu volto a insistir, não estou a falar de regras, porque isso é aqui com o Marco e com os especialistas todos. De português, teria que mandar repetir o penalti do que está na lei em português. E porquê? Porque é a diferença entre I e O. É só a diferença, é só essa. Entre I e O. Como estás a lançar essa questão, eu vou também introduzir já o Marco Pina. Marco, muito boa tarde. Consegues perceber esta questão que é aqui levantada pelo Pedro, que tem a ver com uma certa interpretação da regra e até a questão da tradução que ele referiu, que pode não ser exatamente no mesmo sentido daquela que vai na lei original? Bom dia, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Bom, Já agora deixa-me só dizer que estamos a ler em português, até para explicar se é mais fácil de podermos perceber o que é que está escrito na lei. Eu compreendo perfeitamente toda esta confusão, gerada à volta daquilo que é normalmente aquilo que as leis de jogo, como estão escritas e vertidas em português e que nem sempre estão em consonância ipsis verbis com aquilo que é emanado do IFAB na tradução que fazem do inglês para o português. Não é literal, nem sempre é literal, aliás, muitas vezes não é literal e por vezes traduzindo do inglês para o português gera algum tipo de discussão e de dialética e isto é uma coisa sempre, uma questão sempre muito interessante para discutirmos. No entanto, quem está habituado a lidar com estas temáticas das leis de jogo e quem acompanha esta dinâmica que acontece desde aquilo que são a emanação por parte do IFAB, das normas das leis de jogo, ao início de cada época, os diagramas que são emanados também, os vídeos do IFAB que vêm a acompanhar sempre as leis de jogo, é fácil perceber a circunstância e para mim é muito fácil ter uma noção do que é pretendido no lance e ter a noção clara que a decisão que foi tomada foi a decisão correta. Porque, efetivamente, aquilo que o IFAB quis, quando alterou as leis de jogo, na época de 2024-2025, foi, neste caso dos pontapés de penalti, sempre que havia invasões na área de penalti antes do executante pontapear a bola, e é nesse momento que a bola entra em jogo, ou seja, antes da bola entrar em jogo havia sempre infrações, o IFAB não quer que essas infrações, se não tiverem impacto claro e óbvio no jogo, e o que eles depois definem como claro e óbvio em termos de impacto, eu já vou explicar a seguir, que não sejam sancionados. Ou seja, que não haja penalização com a intervenção da equipa de arbitragem, neste caso do VAR ou do árbitro, se aperceber ele próprio que há uma infração, que não haja essa intervenção e essa sanção se não houver um claro impacto no jogo. E o claro impacto que eles definem é e é um ponto, e as leis de jogo referem a isso mesmo, tem 2 pontos diferentes, fazem 2 hífenes, e no primeiro ponto diz quando o jogador que infringe a área tem impacto no executante. Ou seja, um jogador invade a área antes da bola partir,
comete essa infração e vai atabalhoar, vai importunar o jogador que vai executar o pontapé de penalti. Aí há uma infração e se o golo, neste caso, não acontecer, se o pontapé de penalti não for executado com golo, o mesmo deve ser repetido se for um colega da equipa defensora, neste caso do guarda-redes, a infringir. A outra circunstância é se infringir a lei, ou seja, se entrar dentro da área antes da bola entrar em jogo, mas jogar a bola, mas que não evite um golo, uma clara oportunidade de golo ou um remate, uma recarga quando jogador. O Sheldrup faz Certo. o corte, e também é isso um pouco que o Torralda Gonzalez defende, quando Certo. o Sheldrup faz o corte, ele não está a jogar a bola, não está a ter claro. impacto no lance e a beneficiar da posição irregular para tirar esse benefício depois no corte que faz. A questão é que as leis de jogo não dizem que o jogador, se tocar na bola e jogar estritamente a bola, que tem que ser penalizado por isso. Diz que se jogar a bola e com isso evitar um golo, uma clara oportunidade de golo ou disputar a bola com o adversário. O Sheldrup, naquele momento, tem os adversários a cerca de 5 metros dele, ninguém disputa a bola com ele, ninguém pode rematar a bola à baliza, não impede um golo, não impede uma clara oportunidade de golo, nem influi, como é óbvio, isto é a lei de jogo que diz, não sou eu. Então eu posso ler a lei do jogo em português? Reagiste ao Marco, sim. O jogador que invadiu joga a bola ou disputa com o adversário e evita que o adversário marque golo. Portanto, isto não é uma questão de regras, não é do IFAB, mais uma vez. E só para esclarecer o Marco Pina de uma coisa. Em nenhum momento no IFAB está claro e óbvio. Não é para esta lei, não é para esta regra. É para todas. Isso é uma invenção nossa. Isso é uma senda tua quanto ao claro e óbvio. Não, mas é uma invenção nossa. Isto é uma expressão que se utiliza muitas vezes. Não, e que é o que é. é uma invenção nossa. Em nenhum momento no IFAB, das leis do jogo... Não, nas leis do jogo está no protocolo de vídeo-árbitro diz isso estritamente. Isso é no protocolo de vídeo. Mas isso é a tua senda contra o que vem no protocolo. Não. Isso é uma guerra que tens de ter com eles, não é comigo. Nem com... Não é que tu falaste das leis do jogo. Claro. Em nenhum momento das leis do jogo diz claro e óbvio. É um impacto, claro. Vamos lá ver, esclarecer isto. É que isto dito muitas vezes. É que toda a gente diz isto. Claro. É como eu ler hoje as páginas dos jornais e não tem nada a ver com este penalti, que cada um interpreta como quiser, o português ou o inglês. É como à vontade do artista. É como dizer, eu hoje ler e depois leio 3 no jogo, 2 no Record aqui na casa, o Marco, o do Jornal A Bola, Marco, não escrevi. os do canal que transmitiu o jogo, e todos têm João Pinheiro, verde, no lance do penalti, do Trincão. Todos verde. Não, meus amigos, vermelho! É alertado pelo VAR. Mas Vermelho! qual foi a decisão final? Deixa-me, depois falas com o que tu quiseres falar sobre isso, Marco. É a minha opinião. E mais uma vez tem a ver com interpretação. Porque a cara que lá está é do João Pinheiro, não é do Rui Costa. Em todos os jornais, a cara que está, como aqui. Olha, o nosso slide. Está lá o Rui Costa ou está o João Pinheiro? Mas está o João Pinheiro porquê? Porque é o chefe de equipa. Pronto. Não foi alertado Quem é por que toma a nada em decisão relação final? a isso. Portanto, é um erro do João Pinheiro e ele é penalizado por isso. E as pessoas têm que saber. Como o árbitro que apitou o Porto ontem, cortou um dela, ao apitar aquele penalti em que a mão está, que o braço está agarrado ao corpo, também é penalizado por isso. Claro. Ele teve que reverter a decisão. Portanto, não nos enganem. Sim, mas para o futebol, o que é que interessa? Deixa, O que é mas que não interessa? não estou a falar do futebol. É a decisão estou a falar final do árbitro. ser boa. Que é saber só o João Pinheiro que falha, se eu não sei quem. Estamos todos de acordo, estamos todos de acordo. Agora, não enganem as pessoas. Não enganem as pessoas. Eles são penalizados por isso. Então, mas quem é que está a enganar as pessoas? Os árbitros são penalizados por este tipo de lances em que Mas, Pedro, revertem decisões. essa é uma não discussão, é verde. Essa é uma discussão um pouco paralela. Tu estavas a realçar aqui a parte em que a lei diz o jogador que invadiu joga a bola ou disputa com o adversário. Portanto, Então, para mim, tu consideras que só o facto de ele ter feito o corte é jogar a bola? se estava em e prevaricação, nesse se invadiu sentido- a área antes, ou, para mim, é uma coisa ou outra. Mas isso sou eu em português. Antes de Entendo ouvir, que pode ser para outras pessoas, o ou quer dizer outra coisa. E eu respeito a opinião de todos. Antes de ouvir o Gonçalo e o Zé, só para esta questão não ficar aqui pendurada, Marco, o que é que este ou aqui faz diferença ou não na interpretação que é feita da A lei? diferença que faz é porque o IFAB, se forem ver o texto da lei em inglês, não refere nada disso. Isso tem a ver com a tradução que fazem para português, porque estamos a falar em itens diferenciados. E o que importa aqui é explicar às pessoas que só deverá ser penalizado, porque é isto que o legislador quer, quem, efetivamente, ao invadir, ao prevaricar, tem um impacto claro no jogo. E a explicação que o IFAB está, porque quando a lei foi alterada, na época de 2024, 2025, e isto é que importa realçar e explicar, quando foi alterada esta lei, foi exatamente para evitar que houvesse a confusão que há sempre com um pontapé de penalti e que fossem penalizadas as circunstâncias sem qualquer tipo de impacto no jogo. Por isso é que a explicação que acompanha a alteração da lei, porque quando as leis são alteradas, o IFAB explica as leis que são alteradas, e eu vou ler. A invasão dos jogadores pode ser difícil de detectar e gerir, especialmente nos níveis competitivos mais baixos. No entanto,
pode ser facilmente identificado pelo vídeo-árbitro e se a Lei 14 fosse aplicada estritamente, a maioria dos pontapés de penalti seriam repetidos. Dado que a invasão raramente afeta o resultado do pontapé, o mesmo princípio deve aplicar-se à invasão do jogador e à invasão do guarda-redes, ou seja, é penalizado apenas se tiver impacto. E o impacto que eles definem... Cortar o lance... Não, isto é a explicação... É a explicação... Não é regra. Não, é a explicação... Sim, a explicação que o IFAB transmite e que, juntamente com isto, há vídeos. E nos vídeos que o IFAB lançou para o mundo, mostra circunstâncias em que o que aconteceu ontem é legal. Portanto, cortar a bola para o IFAB não é ter impacto no lance. Não é ter impacto não faz parte. Se não acontecer as circunstâncias que a lei explana. E já há pouco mostramos. Impedir um golo, uma clara oportunidade de golo, um remate do adversário à baliza. Se não acontecerem estas circunstâncias, se apenas o jogador invade e joga apenas a bola sem qualquer impacto no resto, não vai ser penalizado por isso. Nunca um jogador. Deixa-me só fazer este... Claro, e deixa este assunto para os especialistas. Nunca um jogador, seja ele do Benfica, do Porto, do Sporting, do Belenenses ou da Académica, que jogaram ontem entre si, evita um golo se estiverem prevaricação. Então não evita. Evita! Pronto, então estou esclarecido. Siga. Estamos agora a ver a lei questão é essa. Estou esclarecido. Mas a questão é essa. Explicar que estamos a ver a lei original em língua inglesa, porque há pouco o referias também. Finalmente estou esclarecido. A questão da tradução. Sério, mas a questão é essa, Pedro. Se então o jogador que se invade a área e se vai disputar a bola com um jogador adversário... Já está em prevaricação. Pedro, mas é assim, nós podemos discutir... Não é Pedro, é o mas que está nós podemos discutir agora, e não Marco, concordar com a lei. Aquela questão do... Não, isso é outra coisa. Eu não concordo nem discutir. Aí não tenho opinião. Certo. Quem faz a lei, eu já não tenho opinião. Então, mas as pessoas podem discutir disso. Não, eu tenho a opinião é sobre... Agora, quem a traduziu. Se um jogador invade a área... As indicações que são dadas internamente e da forma como são dadas... Mas não são internamente. Deixa-me acabar. Nos campeonatos todos. Para os árbitros em Portugal, que não foram dadas às equipas... Não sabes? Sei, sabes? Já perguntei. Já? Já perguntei. É porque sabes que... Durante a época, há briefings com as equipas, com os dirigentes, com toda a gente, ok? Queres falar sobre isso? O Piqueiro foi acompanhar um especialista em arbitragem, foi acompanhar as visitas das equipas. Não, vamos falar sobre isso. Isso até para vocês é uma vergonha. Os árbitros, não, o Piqueiro, especialista em arbitragem. Mas já agora, Pedro e Marco, já que há pouco estávamos a mostrar também a lei original em inglês. Tu há pouco falavas da questão do "ou" ser uma tradução, mas eu creio que esse "ou" aparece na versão original. Sim, portanto, no segundo ponto, no último ponto que estamos a ver, está ali o "or", que é "ou". É outro ponto. É outro ponto. Estamos a falar em dois pontos que eu estava a explicar há pouco. A lei define, e em inglês temos ali, dois itens diferenciados. Sim, mas eu estou a falar do último, então, último ponto. Ok, sim. Certo. E então? Que é exatamente a mesma tradução que é feita em português. E quem percebe inglês, se traduzir isto, vai perceber o que é que o jogo quer dizer. Joga a bola, ou disputa com o adversário. Disputa com o adversário. Portanto, há um o simples facto, ali no meio. Se o legislador quisesse que o jogador que mal entrasse na área, disputasse a bola e fosse punido, tinha feito um item... Não. Tinha feito um item completamente separado. Entrar na área, uma coisa sem interferência. Outra coisa é entrar na área e jogar a bola. São coisas diferentes para mim. Mas não entendem isto? Assim? Pronto, está tudo certo. Está tudo certo, mas uma coisa é libertar e outra coisa é a interpretação que é dada. 100% certo que isto não é uma questão de interpretação. Estou, porque isso foi transmitido ao universo futebolístico por parte da FIFA. Então o Iturralde Gonzalez percebeu mal aquilo que foi recomendado? Não foi só o Iturralde Gonzalez. Eu ontem ouvi nos nossos canais coisas inenarráveis de pessoas que têm responsabilidades e a comparar este lance com o lance do Portimonense, com o guarda-redes. Mas é pronto, mas quem compara, as pessoas estão cá para ser informadas, não é para ser desinformadas. Só lance do Portimonense hoje. Ontem ouvi dizer... Ontem ouvi dizer que isto era um erro. Que isto era um erro grosseiro. Mas eu ontem ouvi dizer que isto era um erro grosseiro e que, comparado até que, por azar dos Távoras, foi a expressão, num lance do Portimonense, houve um jogador que infringiu a área, marcou um golo e foi um golo anulado. Claro. Se o jogador invade a área e marca um golo... Não quer ser, mas tenho a opinião. Deixa-me só terminar. Agora, sobre português, falo com qualquer um deles. Deixa-me só terminar. Um jogador que se invade a área e marca um golo, porque é um colega do executante, invade a área, vai tirar benefício e introduz a bola na baliza adversária, como é óbvio, isto é ter um impacto claro. E a lei defende isto mesmo. Tinha que ser o golo e validade, e assim foi. Estarem a comparar o incomparável, não contem comigo. Muito bem, nós entretanto também vamos mostrar algumas das imagens que foram enviadas por Duarte Gomes aos árbitros para também clarificar este tipo de situações, e vou aproveitar também estas imagens que estamos a ver para também aqui lançar o Zé e o Gonçalo na discussão, e vou começar, Zé, por ti.
Sei que normalmente não gostas muito de comentar lances de arbitragem, mas aqui efetivamente é um lance com impacto no jogo e um lance que se calhar nos coloca aqui perante uma situação que não conhecíamos e que não sabíamos. Qual é a interpretação que fazes, olhando para tudo aquilo que neste momento é possível perceber do que aconteceu ontem? Eu não tenho essa opinião. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Marco e pela visita que nos está a fazer. E boa tarde também aos espectadores do Now. Não tenho essa opinião deste ponto de vista. 95% dos penaltis que são cobrados têm invasão de área. Todos? Vejam o penalti de ontem do Varela que ele falhou. O PP entra na área e atrás dele vão logo 2 ou 3 do Tondela. Uma fração de segundo antes do Varela bater. Verdade. E isto acontece, enfim, na esmagadora maioria dos penaltis que são batidos. Qual é a diferença? Considero isto uma minudência deste ponto de vista. É estar a criar um caso numa situação que me parece banal. Em relação à letra da lei, é esta alteração da Lei 14, a ter um texto novo e uma alteração em relação ao passado no que diz respeito à invasão da área dos jogadores defensores. Isso deixo para o Marco, porque eu não tenho sequer software para isto, não é? O que eu digo é que acho que é uma situação normal. O que é que teria acontecido? O penalti seria repetido, provavelmente teria sido convertido ou não sabemos, mas quer dizer, para criar um caso desta situação parece-me, enfim, pouco sensato, Mas, na minha opinião. desculpa lá, acho que isto é altamente didático. Não acho nada. Porque Acho as que pessoas isto- não sabiam disto. Acho que isto... Isso é- Não, mas até não é isso que está em causa. Nunca sabem. Altamente Deixem-me lá didático. terminar. E pode ter impacto até na forma como os jogadores Eu já percebi futuramente o que tu vão abordar disseste e vou estes responder lances, àquilo que estás a dizer. Vamos ver. Para mim é uma minudência deste ponto de vista. Se fosse uma situação em que um jogador do Sporting tivesse invadido a área e tivesse marcado golo, ou fosse marcar e aparecesse o Sheldrop e tirasse a bola... Agora, quer dizer, ok, eu percebo também o que tu dizes. Se o Sheldrop entra primeiro na área, é difícil que seja lá uma adversária do Sporting. Ok, não é? a bola Todos eles estavam a bola até poderia ter ido para o outro lado. Por acaso foi para o lado dele, não é? Mas aquilo aonde eu quero chegar é que, se estivermos com atenção, não há guarda-redes que não se mexa minimamente na marcação de um penalti, e mesmo naqueles que defendem e normalmente não são repetidos. Agora são. Pode mexer. Não, agora são. Não, estou a falar dos próprios pés. Pode-se mexer nos pés, Pode deixa eles partir para a frente. É preciso fazer um desenho. Mas agora é Acho que toda a obrigatório gente intervir o percebeu VAR. que eu O VAR disse. agora tem a obrigação de intervir se houver gol. Se não for gol, sim. Isso é obrigatório o VAR intervir, se não for gol. Se não for gol, tem que intervir o VAR. Certo, mas reparem se muitas vezes O Turbino ontem tem um pé dentro. não acontece Por isso é que avançar em centímetros e isso não é valorizado pelo VAR. As invasões da área são muito mais frequentes. Por outro lado, a questão da invasão da área é uma situação frequentíssima. A letra da lei é uma coisa e o Marco falou numa situação que é muito importante. No tal aconselhamento técnico, se formos levar isto à letra para tudo, os penaltis, 95% deles são repetidos, quando são falhados, naturalmente. Portanto, francamente, não quero valorizar esta situação, não me quero imiscuir na questão técnica, porque não tenho software, nem bagagem, nem cultura arbitral para isso, e também, francamente, não tenho essa pretensão. E, finalmente, queria dizer que este tipo de polémicas tem a ver com uma situação mais lata e mais contextual que acaba por quase que assombrar o futebol português. Eu vou dar este exemplo. Os 2 penaltis de ontem, admito que sejam penaltis, face à lei, face aos regulamentos. Eu não gostei de nenhum dos penaltis. Digo eu que não percebo nada disto. Mesmo no pisão, o Trincão levanta os 2 pés e deixa-se cair. Mal sente que é pisado, porque sabe que está protegido pela lei. Em relação ao Morita, está a saltar de costas, ok, tem o braço ligeiramente aberto. Penalti. A lei diz que é penalti, todos os árbitros dizem que é penalti. Vamos aceitar? Eu tenho que aceitar. Agora, se tu me perguntares se eu gosto de ver isto, não gosto. E vou dizer mais. E já vi muitos lances destes, como o primeiro e o segundo, serem ignorados por árbitros credenciados na Liga dos Campeões ou na Liga Inglesa, por exemplo. Não valorizarem este tipo de situações. Ainda há pouco tempo vi isso na Liga dos Campeões, um pisão na área que não foi valorizado pelo árbitro. Já estás a dizer isto, deixa-me só interromper-te para dizer o seguinte. É muito importante as pessoas perceberem isto e não porem em causa aquilo que são as diretivas que são emanadas pelas instâncias competentes.
Porque uma coisa é a interpretação relativamente a estes lances, que as pessoas dizem pisou, deve ser penalizado, não deve, é de interpretação, foi intenso, não foi, foi leve, foi com o pé todo, foi com o peito do pé, foi na ponta do pé. Isto é a interpretação de cada um. Agora, quando temos as direções técnicas, não são direções quaisquer, são as direções técnicas. Antes A de dizer que o lance, uma coisa. deixa-me só terminar, a dizer que o lance foi bem decidido, que o lance foi bem decidido, quem somos agora todos nós do universo aqui à volta Tem muita razão. para pôr em causa aquilo que são as direções e as diretivas técnicas de quem tem essa competência por parte quer da UFIFA, quer da UEFA, quer do Conselho Técnico Nacional. Isso é que eu acho piada. Deixa-me só uma outra coisa que acho piada. Sim. Eu, para mim, quer dizer, já vamos falar do jogo, creio, e isso é mais importante. Mas acho que as pessoas têm que perceber isto lá em casa de uma vez por todas, e isto tanto faz ser vermelho, azul ou verde. O Conselho de Arbitragem está numa ofensiva desde esta manhã de comunicação Então? para tirar o João Pinheiro de apuros. Eu percebo isso. Eu faria o mesmo. No lugar daquelas pessoas, eu faria o mesmo. Apuros. Já esta semana passada, a PAF, que não defende nenhum árbitro publicamente, veio defender o João Pinheiro por causa de um jogo não sei onde, da Conference League. Não defende nenhum árbitro publicamente. Veio defender o João Pinheiro. E hoje, desde manhã cedo, anda este briefing que eu faria. Eu repito, eu faria o mesmo no lugar daquelas pessoas. Mas estamos todos atentos a isso. Portanto, para tirar o João Pinheiro de apuros da decisão de ontem. Quais são os apuros, Pedro? Mas eu posso ter a minha opinião. Não, mas eu gostava de saber quais são os apuros. Não, os apuros é que, para mim, a questão tem que ser... Vai ser desnomeado do Mundial por causa disto? Mas claro que há a falar nisso. Ah, ok, pronto. Desnomeado do Pronto, Mundial. pensava que era isso. Nem existe isso. Dizer a palavra desnomeada, nem existe isso. pensava. Lá está, mais uma vez, é a questão do português. Não há desnomeado? Tem a ver. Pá, assim não, ou vai ou não vai. Pois, Quer mas dizer, há desnomeado, existe na gramática, no léxico português, no prontuário. A interpretar a letra, eu não estou a dizer que sou especialista em arbitragem, nem quero ser. Eu li foi aquilo várias vezes. E antes até e os meus colegas da redação são testemunhas, antes até do Iturralde Gonzalez se pronunciar nas páginas do Record, ao início da tarde, eu tinha feito, eu não conhecia a lei. Tenho que manifestar a minha ignorância em relação a isso. Eu não conhecia esta alteração de 24 a 25. Não tem, por isso é que eu digo que é didático. Portanto, ficamos todos a saber como é que devemos proceder na Liga Portuguesa. Segundo o Conselho de Arbitragem e o seu Diretor Técnico Nacional. Ficamos todos a saber como é que devemos... Está tudo certo. Mas estaremos aqui, se Deus quiser, com saúde, para analisar. Vai haver mais. Gonçalo, agora sim, já depois de alguns minutos. Ainda bem que o Zé falou antes de mim, deu tempo para tirar o milho dos dentes, estive aqui a comer pipocas a vê-los, foi bom.